Bom dia, pessoal. Saudações marinheiras, saudações astronômicas, saudações marítimas. Iniciamos então nossa aulas, né? Número 65 e 66, se não me engano, né? Navegação astronômica de nave 2. Estamos encerrando aí nosso curso, já está mais próximo do final, né? Mas na aula passada, na aula anterior, a gente ministrou a aula sobre a unidade de ensino 13, cálculo de retas de altura pelas tábuas de navegação astronômica, publicação 249, volumes 2 e 3, né? A gente demonstrou como é que era, tem suas especificidades, suas peculiaridades, como eu disse a vocês, cada tábua de navegação astronômica, né, como tem a tábua Hadley, tem a tábua 229, né? Cada uma tem uma especificidade. Nós estudamos particularmente a 249, porque é a que consta aqui do nosso extrato de tábuas de tabelas de navegação astronômica, né? A gente ainda vai ver mais uma que tem ali, que é a tábua Nori, que a gente vai ver daqui umas 2 ou 3 aulas, que é para desvio da giro pelo azimuth do Sol, que é outra tábua de navegação astronômica também. A gente ainda vai ver mais uma tábua que também tem especificidades, e a gente vai mostrar para vocês. Mas agora a gente, então, depois de ter passado pelas unidades 10, 11, 12 e 13, que foram as unidades de ensino voltadas para entender as tábuas de navegação astronômica, né? Também aquela questão da linha de posição astronômica, efetivamente, como é que ela se transforma, né? De um círculo, né? De iguais alturas, numa reta de altura, né? Uma tangente, né? A esse círculo de iguais alturas. Então a gente se dedicou bastante àquelas 249 volume 1, onde a gente tem, né, 2 objetivos, um de fazer o preparo do céu e o segundo de efetivamente achar os elementos do triângulo esférico de posição, elementos desconhecidos, né, o ângulo no zênite e a distância zenital, para poder chegar aos elementos determinativos da reta de altura, né? Azimuth verdadeiro, diferença de alturas, que a gente combina a distância zenital que a gente acha a altura calculada, a altura tabular, né? E combina essa então com a altura verdadeira, aquela que a gente tirou do sextante, para chegar na diferença de alturas. E a gente viu que com as tábuas a gente usa também, é muito importante saber qual é a posição assumida, né? A posição assumida, né? Porque tem a posição estimada e a assumida é que a gente combina junto com as tábuas ali, porque às vezes a gente tem que entrar com valores inteiros, então tem que ter uma latitude inteira, um ângulo horário local em graus inteiros, então isso faz com que a gente tenha uma posição assumida, né? Essa posição assumida é importante para que seja lançado lá naquele gráfico de retas, gráfico para fazer a solução gráfica, que é o bolotário, né? Então a gente tem que ter a posição assumida 1, 2, 3. E falando nisso, eu pretendo entregar o trabalho quanto antes, ainda já não entreguei. Quando eu fizer essa aula, acho que já devo ter entregue elas. Eu estou fazendo aqui ainda num momento que a gente está acabando de ministrar essas aulas de tábuas de navegação astronômica, mas eu espero que eu já tenha entregue nesse momento os trabalhos. Quem tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição. O trabalho é grande, é pesado, mas vale 2 pontos na P2, né? Então, é como aquele primeiro, né? O primeiro trabalho também não era fácil, não era simples. A gente vai ver que o segundo slide vai nos levar àquele primeiro trabalho, né? Que é aquela geometria descritiva, né? De entender, né? A esfera celeste em 2D, né? Que é 3D em 2D, todos aqueles emaranhados de círculos máximos. Agora, para esse segundo trabalho, a gente vai usar a publicação 249, volume 1, para chegar efetivamente, ou seja, para plotar as retas de altura, as linhas de posição astronômica no bolotário e chegar numa posição astronômica observada, que é o que a gente vem trabalhando. Tem outros detalhes, como esse que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre, voltamos na unidade 9. Por que eu estou voltando na unidade 9? Que eu dei primeiro a 10, 11, 12 e 13, porque dizia respeito ao trabalho. Eu queria tentar, o quanto antes, poder liberar o trabalho para vocês, para dar tempo para vocês terem um espaço grande de tempo para fazer, para discutir, para conversar. O trabalho é o mesmo para todo mundo, podem conversar, mas entendam o que estão fazendo, porque é importante, senão você não vai saber fazer navegação astronômica, tá? E a unidade 9, então, que nós vamos começar a partir de hoje, só voltando. Então, o trabalho
deve tá entregue, né? Para preencher um modelo de cálculo de 3 estrelas, né? Da publicação 249, volume 1, né? Daquelas que foram encontradas lá, ou seja, depois de tirar a altura delas, com todos aqueles dados, aquele mesmo modelinho que eu mostrei na aula, e depois preencher o bolotário. E aí me entregar com a posição astronômica observada que vocês encontrarem, tá? Então isso aí, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou de qualquer forma aí, a gente conversa, tá bom? Unidade 9, então, pessoal. Então, hoje a gente começa falando sobre cálculo da latitude na passagem meridiana superior do Sol. Eu já antecipo que essa unidade de ensino, só a unidade 9 vai ser um problema da prova, um problema grande, de 10 itens. Então, prestem atenção. A gente vai repetir esses conceitos por mais uma ou duas aulas, que é muito importante, não é uma coisa um pouco complexa. Então, essa unidade de ensino vai ter na prova uma questão que vale 2 pontos. Então, prestem atenção, fiquem atentos. É simples, não tem nada de difícil, né? A gente vai mostrar a vocês, então, os problemas e, finalmente, no final da aula vai ter um problema igualzinho da prova, só obviamente não é o mesmo, mas com dados, tem que entrar no almanaque náutico, tirar todos os valores que precisam tirar e apresentar para poder saber fazer, então, o cálculo da latitude na passagem meridiana superior do Sol. Então, como eu falei, né, então, quando é que aconteceu isso? Inicialmente, os navegadores utilizavam a estrela polar. Lembra disso? A estrela polar, né? Então, agora a gente já pode trabalhar tecnicamente melhor isso, né? O que era a estrela polar? A estrela polar era um astro que ficava, né, na vertical, ou seja, na vertical, não no vertical, na vertical do polo celeste norte, aproximadamente, mas vamos dizer que ele tivesse a estrela polar. Então, quer dizer, o ponto subastral dela, né, se a gente projetasse a estrela polar na Terra, a gente projetar, seria exatamente no polo celeste norte. Então, quer dizer, a gente vai ver que esse cálculo, né, por que a altura da estrela polar corresponde exatamente à latitude do observador, né? Porque lembra o triângulo esférico de posição? A gente vai mostrar no segundo slide aí, né? O triângulo esférico de posição é naqueles 3 lados, né? Quais são os vértices? Polo, astro, zênite, né? Então, quais são os 3 lados? O meridiano do observador, né? Cujo lado do triângulo esférico de posição é a colatitude, né? O círculo horário do astro, cujo lado é a distância polar, né? A complemento da declinação. A colatitude é o complemento da latitude, e o terceiro lado é o vertical do astro, né? Cujo lado é a distância zenital, que é o complemento da altura. Então, essas 6 grandezas, né? As 6 grandezas, latitude e colatitude no meridiano, declinação e distância polar no círculo horário do astro, altura e distância zenital no vertical do astro, são as que a gente vai mostrar que relacionam, né, ou seja, a estrela polar e tanto também o Sol na passagem meridiana, facilitando o cálculo. Você não precisa fazer todos esses cálculos, entrar em tabela, né? A estrela polar é só tirar a altura dela, fazer algumas pequenas correções que a gente ainda pretende mostrar, ainda antes de acabar o curso, e daí chegar na latitude do observador. Aqui na latitude da passagem meridiana superior do Sol, a gente vai ver que é uma relação simples também entre esses 3 lados que vão acabar se alinhando, né, se confundindo, e a gente vai ver que uma relação muito simples, uma relação algébrica, vai fazer com que a gente chegue à latitude do observador. Então vamos lá, olha só, lembra? Voltando aqui ao nosso trabalho da P1. A gente pensou que nunca mais ia ver esse bolotário, né, essa macarronada de círculos máximos. Tá aqui, pessoal. Polo celeste norte, astro está onde? Está aqui. E o zênite, né? PAZ, o triângulo da paz, né? Está aqui o triângulo esférico de posição, né? Para quem não se lembra, né? Esse círculo máximo que está na folha de papel é igualzinho àquele que eu pedi lá no trabalho da P1. É o meridiano do observador, né? Meridiano do observador. Então a gente vê que nesse meridiano do observador, né, um dos lados do triângulo esférico de posição é exatamente, né, do observador até o polo celeste, que seria a colatitude. Colatitude, então onde é que está a latitude? Está do observador no zênite até o meridiano do observador. Então aqui a gente pode ver que aqui
globo terrestre, né, esse exercício de geometria descritiva, a gente tem o quê? Tem o meridiano do observador, né, tem o observador aqui no centro, lembra? O que é uma esfera celeste? Imensa esfera oca de raio infinito, concêntrica e com as linhas, né, coincidentes, o eixo da Terra e o eixo da esfera celeste são concêntricos, né, são coincidentes. Então a gente vê que aqui, ó, onde está o zênite do observador, então a gente tem aqui o observador, o seu horizonte verdadeiro. Temos aqui o polo celeste norte e o polo celeste sul, então a gente já sabe que o polo celeste ele está, né, uma altura correspondente a altura corresponde à latitude do observador, então entre o horizonte do observador e o polo celeste norte é a mesma distância do meridiano do observador até o zênite, que a gente pode ver por essa equivalência de triângulos, né? Mas tem outras formas de ver também. Então a gente tem aqui o horizonte do observador e o meridiano celeste do observador. E aqui tendo o polo celeste sul, esse observador está com latitude norte, certamente, né? Aqui mais ou menos 45 graus norte, né? Então aqui tem o eixo do mundo e perpendicular a esse eixo do mundo, né, nós temos o equador celeste, a linha QQ, certo? E aqui a linha HH, que é o horizonte. Então aqui a gente vê que essa relação, né, de polo celeste sul, polo celeste norte e equador, zênite e nadir, né, que são e horizonte verdadeiro, né, que nos fazem ver que a gente pode ver claramente que a altura do polo celeste, ou seja, por que então a estrela polar estaria aqui sobre esse polo celeste. Então quando eu tiro a altura verdadeira dela, eu tiro exatamente esse valor aqui, entre o meridiano e o zênite, né? E a gente, se aqui é colatitude, né, entre o zênite e o horizonte do observador é 90 graus, se aqui essa distância é 90 menos a latitude, então essa distância aqui corresponde à latitude. A gente viu isso já lá, vocês também fizeram o trabalho. Eu acho que está todo mundo agora olhando para esse emaranhado de ciclos máximos e como eu falo com o céu, né, quando a gente olha para o céu e identifica estrelas, em vez de chamar de Vossa Excelência, está chamando de Bro, né? Esse ciclo eu conheço, sei cada ciclo máximo desse qual é, né? Aqui está o ciclo horário do observador, aqui está o meridiano do observador, o ciclo horário do astro, desculpa aí, aqui é o ciclo horário do astro, aqui está o vertical do astro, o equador celeste, o horizonte verdadeiro do observador. Então cada ciclo máximo desse é uma grandeza importante para o nosso entendimento da matéria, certo? Então, só para a gente entender agora aqui, vamos ver, ó, essa estrelinha aqui, né, ó, polo, astro, zênite. Então a gente falou, são três lados, né? Aqui é o lado que é a colatitude, que é medida no meridiano do observador, né, que é 90 menos a latitude, porque do meridiano até aqui é a latitude. Então aqui é a latitude e o lado do triângulo esférico de posição é a colatitude. No círculo horário do astro, que vai do polo, astro até outro polo, nós temos esse lado aqui que é a codeclinação, que é a distância polar. Nesse caso é 90 menos a declinação, mas podia ser 90 mais a declinação, caso o astro fosse aqui ao sul do Equador, que a declinação dele é norte, é do mesmo nome da latitude do observador, por isso que a distância polar é 90 menos a declinação, porque a declinação vai desde o Equador até o astro. Então daqui até aqui é o segundo lado do triângulo esférico de posição. E, muito mais importante, esse terceiro lado, né? O terceiro lado vai do zênite até o astro, né? Do zênite até o astro nós temos o Zzinho, o Z minúsculo, distância polar, que é o complemento de quê? Da altura do astro, que vai desde do horizonte verdadeiro até o astro, certo? Então aqui nós temos os três lados do triângulo esférico de posição: colatitude, distância polar e distância zenital, certo? E os três vértices, polo, astro, zênite, né? E esses três ciclos máximos onde estão. Agora, esse astro aqui, lembra, pessoal, como é que é a trajetória dele? O que ele faz aqui? Ó? Ele circula, né, o círculo diurno do astro, né, o arco diurno e o arco noturno, que as pessoas marcaram lá no trabalho, lembra? Ele tem uma trajetória, né, paralela ao equador celeste, né? Aqui ele vem para cá, certo? Vem aqui, vai até lá e volta. Ó. Então ele faz esse movimento aqui, sempre mantendo a mesma declinação, aproximadamente mantendo a mesma declinação desse astro, né? Então esse astro aqui nessa posição, então é fácil identificar aqui, né?
polo, astro, gente. Agora vamos imaginar, olha só, esse astro, se a gente continuar a deixar, como a gente falou, né, o círculo horário do astro corresponde a um meridiano, mas que está a cada, por isso que é círculo horário, a cada minuto ele está se movendo. Se ele vai se movendo de leste para oeste, né? Então ele vai se movendo aqui, vai se movendo, uma hora ele vai estar aqui. Quando ele estiver aqui, esse astro, ele está passando no ponto mais, passando no meridiano do observador, mas na passagem meridiana inferior, tanto que é abaixo do horizonte. Ó. O observador não vai estar nem vendo esse astro, né? A gente sabe que ele vai andar até aqui, quando ele chegar aqui ele se põe. Quando ele se põe, eu deixo de ver o astro, certo? Aí ele vai andar até aqui, quando ele chegar aqui ele está na passagem meridiana inferior. Ele volta a subir novamente, quando ele chegar nesse ponto ele vai nascer, né? Então, se o astro fosse o Sol, por exemplo, né, ele vai nascer, mas uma estrela qualquer. É que ele vai subir, e nesse ponto aqui, ó, ele está passando na passagem meridiana superior. O que é passagem meridiana superior de um astro? É o momento que o astro sobe, chega na sua altura máxima. Dá para ver bem por aqui, ó. Esse astro aqui, ele vem, vai descendo aqui, ele está a oeste, né? Tá, para lá de lá é o meridiano, o hemisfério, né? Oriental, e o lado de cá que é o hemisfério ocidental. Então ele vai baixar, quando ele estiver na altura mínima aqui dele, ele se põe. Aí ele vai lá na passagem meridiana inferior e sobe aqui até surgir novamente, até nascer, né? Quando ele nasce, daí começa a altura dele crescer, quando ele chega aqui, é a altura máxima. Então todo astro faz isso. Ele nasce a leste, vai subindo a sua altura, vai subindo até uma altura máxima. A altura máxima dele é que ele se encontra efetivamente sobre o meridiano superior do observador. E depois vai voltar a descer, passando nesse ponto, até se pôr aqui. Nós vamos nos concentrar então, que a gente está estudando agora na unidade 9, cálculo da latitude na passagem meridiana superior do Sol. Então olha só, quando esse astro estiver na passagem meridiana superior, por que superior? Porque tem a inferior também. A inferior, nesse caso, para essa estrela, né, está abaixo do horizonte. Mas eu me lembro daquele filme que eu passei a vocês, né, O Sol da Meia-Noite, que a gente via a passagem meridiana inferior do Sol e a passagem meridiana superior. É um astro circumpolar, lembra? Estava lá acima do círculo polar ártico, né? Então a gente tinha, podia ver os dois passagem meridiana superior e passagem meridiana inferior do Sol naquele filme. Mas aqui no caso, para esse astro, a gente só veria ele, esse observador, acima do horizonte, somente a passagem meridiana superior. Então, quando ele estivesse aqui, veja bem o que aconteceria, pessoal. Olha só. O lado do triângulo, então, seria polo, astro e zênite. Todos três, ó, sobre... os três lados iam coincidir com o meridiano superior do observador. Né? Olha só. O zênite seria aqui mesmo, o meridiano aqui. Então, a latitude e a colatitude não seriam alterados. Mas, quando esse astro estivesse aqui, o que aconteceria? Né? O astro, ele teria essa distância do polo até o astro, né? Medido no seu círculo, seria a distância polar. A distância polar dele, e aqui daqui do meridiano até o astro, nós teríamos a declinação. Por isso que aqui seria, certo? Já a altura dele seria medida, né, desde daqui, até o horizonte verdadeiro, certo? E aqui seria a distância zenital. Então a gente vai ver que qualquer astro que passe no meridiano superior do observador, como é o caso da estrela polar, a estrela polar se encontra já o tempo todo sobre o meridiano superior do observador, certo? Na passagem meridiana superior. Ele está parado lá. Então, por isso que na estrela polar, o que acontece? A gente tem que novamente, a colatitude é a mesma, a distância polar, se eu pegar essa estrelinha aqui e transformar ela na estrela polar, né? E imaginar que esse polo celeste norte é o tal do ponto subastral, a projeção da estrela polar no globo terrestre, né? Então, aqui que nós temos aqui, que a distância polar dele vai ser 0, e a declinação, qual é a declinação da estrela polar? 90 graus norte. E na estrela polar acontece essa condição específica, né? Que a gente tem, então, um lado que ele é o tempo todo assim. Já os outros dois lados na estrela polar, digamos, se a estrela polar medindo aqui, a gente tem que a colatitude e a latitude são as mesmas. Mas se o astro está ali, a distância entre o zênite e o astro vai ser a distância zenital, certo? E a altura vai ser igual à latitude do observador. Tá certo, pessoal? Então, porque
para poder o astro estar aqui, eu vou ter que subir esse horizonte até aqui, tá certo? Então eu vou ter que, para a estrela polar, nós temos que a colatitude corresponde à distância polar e a altura do observador corresponde à latitude do observador. Mesmo caso dessa estrelinha, se ela estivesse aqui fazendo esse passeio aqui, passagem meridiana inferior, passagem meridiana superior, a gente vai ver que quando eu tenho qualquer astro na passagem meridiana superior, eu posso fazer simplesmente uma relação entre distância zenital e declinação, que eu vou ter a minha latitude. Então é isso que a gente vai ver nessa aula. A gente vai ver que o Sol, basicamente, o Sol que a gente sabe que ele tem uma declinação limitada, que vai de 23 graus e 27 sul, no máximo até 23 graus e 27 norte, né? Então a gente sabe que a latitude, a declinação do Sol varia, né, aqui do Equador, 23 graus e 27 sul para o norte, 23 graus e 27 minutos para o norte, 23 graus e 27 minutos para o sul. Então, o Sol, a gente vai poder saber, que vai ver com essa aula que a gente vai ter uma relação entre a distância zenital e a declinação, que vai ser possível ter a latitude. Aqui na unidade, o capítulo 25 do Huygens, olha só o que diz lá. Denomina-se passagem meridiana do Sol em um determinado local, ao instante que o centro do Sol cruza exatamente o meridiano superior do local, né? Então, o meridiano superior, como eu falei a vocês, é nesse caso aqui, nesse desenho, aqui está o observador, o meridiano superior é esse aqui, certo? Aqui seria, se aqui fosse o Sol, ele estivesse fazendo esse círculo horário aqui, certo? O círculo diurno do Sol, né? Aqui é o arco diurno e arco noturno. Então, aqui seria o Sol na sua passagem meridiana inferior e aqui o Sol na passagem meridiana superior. Então, denomina-se passagem meridiana do Sol em um determinado local, ao instante que o centro do Sol cruza exatamente o meridiano superior do local. A parte que ele é mais alta, que eu falei. Como é que a gente vai saber que ele é mais alto? No sextante. No sextante, se eu souber a hora que ele vai passar na passagem meridiana superior, eu vou acompanhando ali no tambor micrométrico, está subindo, começou a descer, dou o top. Então, sei que aquele instante, aquela altura e aquela hora média de Greenwich é a hora da passagem meridiana superior do Sol. É assim que a gente faz na prática. Mas aí a gente vai ver que precisa saber mais ou menos a hora, que hora que o Sol passa, né? Que lembra que tem o Sol verdadeiro, o Sol médio. Mas vamos lá. Nesse instante que define o meio-dia verdadeiro, ou seja, o Sol verdadeiro passar no meridiano superior, o Sol em seu movimento diurno alcança sua maior altura. E mais, tem esse outro detalhe, pessoal, sendo o seu azimute precisamente 00 norte ou 180 sul. Diferente da estrela polar que está lá no polo celeste norte, e vai ter sempre o azimute verdadeiro 000, porque ela indica o ponto cardial norte, o Sol ele pode estar, né, indicando 000 ou 180. Você vai ver que tem dois azimutes possíveis para o Sol, dependendo da posição do observador. Se a declinação do Sol é menor que a latitude do observador, se a declinação do Sol é maior que a latitude do observador, se a declinação e a latitude são de números diferentes, então a gente vai ter azimute 000 e 90 e 180. Diferente da estrela polar, que o azimute da estrela polar sempre é 000. No instante da passagem meridiana, os três vértices do triângulo de posição, o polo elevado, né, tá aqui, o zênite do observador e o astro encontram-se sobre o mesmo ciclo máximo da esfera celeste, o meridiano do observador. Esse aqui que eu mostrei a vocês, né? Então, todos os três estão aqui. Desta forma, o triângulo de posição na passagem meridiana transforma-se em uma linha, um arco do meridiano local. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai ver agora, vamos dar início à nossa aula, tá aí, ó. Cálculo da latitude na passagem meridiana superior do Sol. Os objetivos da aula. Descrever as circunstâncias favoráveis para o cálculo da latitude. Então, circunstâncias favoráveis é quando o Sol está, que aí os três lados do triângulo de esfera de posição se transformam, certo? Numa linha coincidente, em cima do meridiano superior do observador. Calcular o instante da passagem meridiana superior do Sol, como eu falei, não é muito fácil, porque a gente tem essa informação no almanaque náutico. A gente vai ver que vai poder tirar do almanaque náutico essa informação. Mas a gente tem que calcular o instante da passagem meridiana, por quê? Só que no almanaque náutico me dá em HML, hora média local, não em hora legal. Eu preciso saber da hora legal, porque o Sol tanto pode passar às 11h50, como pode passar ao meio-dia e 10, o Sol verdadeiro.
Lembra que tem aquela equação do tempo que vai 16 minutos antes, 14 depois, né? Tem aquela assim. Então, quer dizer, então eu preciso saber que hora que o Sol vai passar onde eu estou, na minha latitude estimada, no meu meridiano superior. Vai ser às 11h50 ou vai ser às 12h10? Digamos que meio-dia eu subo. Eu chego lá, mas hoje foi 11h50, então já passou. Então eu tenho que calcular a hora legal da passagem meridiana superior do Sol verdadeiro. Como eu falei, eu subi que foi 11h50, então tá lá, calculei, deu 11h50. Às 11h45 eu já estou lá com o meu sextante, tirando a altura do Sol. Estou vendo, está subindo, está subindo. Quando eu virar o tambor micrômetro para o outro lado, que ele está baixando, é porque ele está subindo e depois, quando ele chegar para o oeste, vai baixar a altura dele. Então, dou o top ali, vejo a hora e vejo a altura. Então, esses dois dados são importantes para calcular a distância zenital pela altura e a declinação pela hora. Lembram disso? A gente fez esses cálculos já, vocês sabem fazer, nós vamos fazer hoje de novo, tá certo? Isso aí vai cair na prova, vai valer 2 pontos na prova. Atenção, certo? E vai cair na vida, vai valer muito mais que 2 pontos na vida. Tá certo, pessoal? Então, calcular a latitude pela altura meridiana do Sol. É saber fazer essa relação entre distância zenital e declinação, que a gente vai ver que tem várias possibilidades, né? Os dois, tanto o observador como o Sol, podem estar, ou seja, com a sua latitude e sua declinação, no hemisfério norte ou no hemisfério sul, ou seja, ter o mesmo nome. E aí a gente vai ver que o Sol pode estar com a declinação maior que a latitude ou menor que a latitude, porque o Sol, a declinação varia de 23 e 27, né? Então, a declinação a latitude do observador, quando for maior que 23 e 27, é uma relação. Quando for menor que 23 e 27, é outra relação. E pode estar o Sol e o observador com latitude e declinação de nomes diferentes, um norte e outro sul, também é outra relação. Então, essas relações que a gente vai ter que saber calcular para poder fazer. Esse exercício aqui, pessoal, é o que cai na prova de capitão amador, né? A gente faz exercícios para a prova de capitão amador, exatamente é o cálculo da latitude da passagem meridiana superior do Sol, o que o pessoal faz mais nos barcos à vela, né? Na marinha é uma hora muito importante, né? Porque você só com uma tirada do astro, como a gente já vai ver na parte de rotina da navegação astronômica, lembra? Primeiro tem o crepúsculo matutino, aquele que a gente tira vários astros e cruza no bolotário e tem uma posição observada. Depois tem a reta da manhã, às 9 horas. Aí depois vem a passagem meridiana superior do Sol, porque só com uma linha eu tiro a minha latitude. Depois tem a reta da tarde, às 3 horas, e depois o crepúsculo vespertino, certo? Então essas são a rotina da navegação astronômica. E resolver problemas, que nós já vamos resolver nessa aula e nas outras também. Então prestem atenção nessas aulas, que são importantes, tá bom, pessoal? Vamos lá, prosseguindo então, olha lá. Passagem meridiana, definição. Denomina-se passagem meridiana do Sol em um determinado local ao instante em que o centro do Sol cruza o meridiano superior do local. Então essa é a passagem meridiana superior, porque a inferior você normalmente não vê, né? Você está dormindo, é de noite, né? A passagem meridiana superior do local. Neste instante o Sol atinge a sua maior altura, como eu falei. O Sol nasce a leste, independente dele estar com 23, 27 sul, 23, 27 norte de declinação, ele sempre nasce a leste e vai subindo a sua altura. Se você pegar o sextante, vai vendo cada vez, vai chegar a 30 graus, 45 graus, né? Vai chegar até uma altura, vai chegar até 90 graus, só se a sua latitude for igual à declinação do Sol. Então tem que ter atenção a isso, certo? O Sol vai ser 90 graus todo dia para mim? Não, só se ele passar no meu zênite, né? Lembra do horizonte verdadeiro, até o zênite são 90 graus. O Sol normalmente não passa no zênite, ele passa, certo? Mais para o norte ou mais para o sul. Então, quer dizer, o que eu vou ter ali? Vou ter uma altura máxima que pode até ser 90 graus. 90 graus, se a minha, no dia da formatura de vocês, em dezembro, dia 2, 3 de dezembro, né? A declinação do Sol aparentemente é próximo da latitude do Ciaga, 23 graus e próximo de 23 graus e 10 minutos, daí então, porque depois ele vai até São Paulo e volta. Então nesse dia sim, a altura verdadeira dele podia ser 90 graus, mas normalmente é diferente de 90, a altura máxima. E depois ele começa a baixar. E nesse instante o Sol atinge sua maior altura, sendo o seu azimuth 000180. Então vamos entender o que é isso aqui, que é muito importante, pessoal. O seno Ciaga, no dia da passagem meridiana, como eu falei, ele vai passar em 90 graus, né? Mas hoje, por exemplo, né? Hoje, eu não sei exatamente que dia vocês estão vendo a aula. Eu estou gravando essa aula no dia 27 de outubro.
27 de outubro, o Sol está com uma declinação aí de 10 graus sul, certo? Mais ou menos, em torno de 10 graus sul. 10 graus sul, mas a latitude de vocês é 23 e 27. Se eu tirar a altura do Sol hoje, eu vou estar mais ao sul do que o Sol. Então, certamente, o azimuth do Sol vai ser 000. Mas depois do dia 2 de dezembro, 2, 3 de dezembro, 5 de dezembro, não sei exatamente quando o Sol vai atingir o nosso zênite aqui, a declinação seja igual à latitude, para tirar a altura dele eu vou ter que virar para o sul. Então só vou tirar a altura dele eu virando para o sul. Daí o azimuth dele vai ser 180 graus. Pessoal, isso é um pouco complicado de entender. Por que o azimuth do Sol é 180, tá? É uma coisa assim de... Tá ao norte de mim ou está ao sul de mim? Como eu falei, o Sol vai estar até o dia, só vendo no almanaque náutico desse ano, até que dia ele vai estar com a latitude igual ao valor da declinação, a declinação igual ao valor da latitude do Ciaga. Então, enquanto ele tiver, a gente vai ter ele com o azimuth 000. A partir daí, o azimuth vai ser 180, vai ser para o sul, tá certo? Diferente da estrela polar, como ela está sempre lá no polo celeste norte, e sempre 000. Importante entender, isso vai ser uma pergunta do problema, qual é o azimuth do Sol no instante que você tirou a passagem meridiana superior. Vai ter que saber se é 000 ou 180, tá? E a relação entre a distância zenital e a declinação que a gente vai ver aí adiante. Vamos lá então, movimento aparente do Sol. Ele nasce a leste, todo astro, né? Astro, mas vamos falar do Sol especificamente. Aumenta a sua altura até a passagem meridiana. Na passagem meridiana, né, como a gente falou, quando ele sobe, vai chegar na altura máxima. Vai ser 90 graus? Não. Hoje mesmo não seria. Se eu tirasse a altura do Sol agora, seria, sei lá, 70, 75 graus. Só vendo, fazendo esse cálculo. Se a declinação hoje dele fosse 10 graus, né, 10 graus a declinação dele, então significa que eu estou aqui, a minha latitude é 23, então ele está 13 graus ainda antes de chegar a 90. Estaria 87, seria 87? Não, 77 graus. Dá para calcular em termos maiores, né? Ou seja, se a declinação hoje do Sol fosse 10 graus, digamos que eu calculasse declinação, o que é declinação? É a distância entre o Equador celeste e o Sol. A minha latitude, quanto é? 23 graus sul. Do Sol é 10 graus sul, a declinação. Então a minha diferença entre a minha latitude e a declinação dele na hora da passagem meridiana superior seriam mais ou menos 13 graus. Então, quanto seria a altura do Sol? A altura do Sol seria 90 menos 13, seria 77 graus de altura. Dá para calcular mais ou menos isso, tá certo? Na altura da passagem meridiana, mas a gente não quer mais ou menos, a gente quer exatamente, certo? Eu vou ter que tirar com o sextante na hora que o Sol parar de subir e começar a descer. Após a passagem meridiana, a altura do Sol diminui e põe-se a oeste, né? Quando ele chega lá no porco, a altura dele, 0. Aí começa o seu círculo noturno, né? Círculo diurno aqui acima do horizonte, abaixo, círculo noturno, até vai passar na passagem meridiana inferior e depois vai nascer a leste novamente, como vocês já sabem, como nós todos sabemos, certo? Prosseguindo então, olha lá, nós temos mais um desenho aqui que esclarecedor. Esse desenho está no Miggins, né, na página 754, quem quiser olhar ele com mais detalhe, está maior lá inclusive, né? Então aqui, ó, aqui é a figura 25.1. Acompanhando pela figura 25.1, então aqui nós temos, certo? O que é aqui? O meridiano do observador, polo norte, polo sul, novamente, isso aqui é parecido com aquele desenho que nós temos. Aqui está a trajetória do Sol, certo? Não, ele chama de horizonte. Não, aqui é o horizonte do observador. Aqui está o zênite e o nadir. Perpendicular ao zênite e nadir aqui está o Sol aqui está a trajetória do Sol. A trajetória do Sol, ela é aquele exemplo, aquele desenho que nós temos, o zênite e o nadir é que estão na vertical, né? Aqui não, aqui é diferente. Aqui o polo norte e o polo sul é que estão na vertical, lembra? Lá o polo norte é inclinado em relação ao horizonte verdadeiro. O horizonte verdadeiro lá é na horizontal, né? Então aqui, mas é bom que a gente vê diferentes desenhos. Então nós temos o Polo Norte e o Polo Sul e o Equador Celeste. Nós temos zênite e nadir, e o zênite aqui está com declinação norte, né? Latitude norte, porque aqui, ó, o polo elevado acima do horizonte verdadeiro. Cadê o horizonte verdadeiro? É esse aqui, certo? Ó, é o Polo Celeste norte, então a latitude do observador é norte.
E aqui nós temos, então, paralelo ao equador celeste, o círculo diurno do Sol, né? O círculo diurno, certo? Nesse horizonte aqui, ó, o Sol nasce aqui, certo? Ele vem de leste para oeste, nasce aqui, vai lá, passa no seu meridiano superior do observador, passagem meridiana, e depois diminui a sua altura até se pôr ali. Aqui é a passagem meridiana inferior. Então está bem claro esse desenho, ó. Acompanhando pela figura 25.1, que está na página 757.4 do Huygens, verifica-se que o Sol, no seu movimento aparente ao redor da Terra, é esse aqui, certo? Sua trajetória, nasce num ponto indicado, nasce aqui está o Sol nascendo. E eleva-se no céu a leste do observador, percorrendo seu círculo diurno ou paralelo de declinação, certo? O Sol nasce nesse ponto, então em relação ao horizonte verdadeiro, ó, ele vai aumentando a sua altura, certo? Até chegar na altura máxima, e depois diminui a sua altura até se pôr, certo? É igual o desenho que vocês fizeram lá para a P1, certo? Aquele trabalho da P1 foi esse trabalho aqui, da gente ver o Sol nascer aqui, aqui ver o arco diurno e aqui o arco noturno, certo? A altura do Sol sobre o horizonte aumenta, até que o astro alcança a posição M. Então, a altura vai, ó, aqui está, vai aumentando até esse ponto aqui, M. Sobre o meridiano do observador. Quando cruza o meridiano superior do observador, o Sol alcança a sua altura máxima, né? Quando ele está no ponto M, está na altura máxima. Nesse instante, o círculo horário do astro. Qual que é o círculo horário do astro que liga aqui? O polo norte, o ponto M e o polo sul coincide com o meridiano local do observador. Qual é o meridiano local do observador? O polo norte, o zênite e o polo sul. Esse meridiano que está na folha de papel, né? E, consequentemente, anula-se o ângulo horário local, o HL ou T, o tal do ângulo no polo, também se anula, né? Além disso, o vertical do astro, o que é o vertical do astro? É o Z, o M e o nadir, né? A vertical é o que liga o zênite, o astro e o nadir. Torna-se também coincidente com o meridiano do observador e o ângulo no zênite passa a ter o valor 0,0180, certo? Então aqui, nesse caso, o que acontece? O observador, ele é latitude norte e o Sol, olha só, qual é a declinação do Sol? Se o equador está aqui, também é a declinação norte, certo? Mas a latitude do observador, a gente pode ver, ó, do equador até o observador, é maior do que a declinação do astro. O valor da latitude do observador, de mesmo nome, né, também norte, da declinação do astro, é maior. Então, quando o astro estiver passando no meridiano superior do observador, o que vai acontecer para esse observador aqui? Ele vai estar olhando para o sul. Olha lá, vai estar olhando para o sul, então o azimuth dele vai ser 180 graus, certo? Então passa a ser o valor 0,0180. Se esse observador, em vez de ter a latitude maior que a declinação do observador, fosse aqui, por exemplo, o azimuth verdadeiro seria 000, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui na leitura do Huygens, assim o triângulo de posição deixa de existir, né? Como a gente falou, os três lados ficam coincidentes, né? Em cima do meridiano superior do observador, né? Convertendo-se em um arco do meridiano local, né? Polo norte, zênite, M, né? Arco do meridiano local, polo norte, zênite. Aqui está, ó. Quais são os três lados do triângulo esférico de posição? Polo, astro seria o M, e o zênite, polo, astro, zênite. Tornando-se extremamente simples o cálculo da latitude. Após a passagem, então, tornando-se simples por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a gente vai ver que, nesse caso, ó, qual é a latitude? A latitude vai do equador até o zênite. Qual é a declinação? Vai da latitude até o astro. E o que é a distância zenital? A distância zenital é que vai do astro até do zênite até o astro. Então, se eu conheço essa distância zenital, por que eu conheço a distância zenital? Porque eu tenho a altura do astro, eu posso fazer 90 menos A e tem essa distância zenital. Pela hora da observação, eu tenho essa declinação. Então, aqui nesse caso, se eu somar a declinação do astro na passagem meridiana superior mais a distância zenital, eu vou ter exatamente a minha latitude. Por isso que é um momento muito bom, muito fácil, né? Simplesmente por uma continha de somar, né? Distância zenital mais declinação, que eu tenho como calcular. Distância zenital eu calculo pela altura que eu tirei do astro na hora da passagem meridiana. Sabendo a altura, eu tenho a distância zenital, porque é 90 menos A. E pela hora da observação, eu tenho como calcular qual era a declinação do astro do Sol nesse momento. Então, eu tenho a declinação mais a distância zenital
eu vou ter a latitude do observador. Mas como eu falei a vocês, aqui no caso, ó, o observador é de mesmo nome da declinação, a latitude mesmo nome, norte-norte, e o observador é maior, né? O valor da latitude é maior que a declinação. Então a gente vai ver que esse aqui, a fórmula, a combinação de distância zenital e declinação é uma soma. Mas se por acaso o observador tiver a latitude menor que a declinação, ou o observador tiver uma latitude de nome diferente da declinação, as combinações serão diferentes, a gente vai ver ainda nessa aula, tá certo? Vamos lá, então prosseguindo aqui na leitura do Huygens, né? Vocês podem ler, estão na página 754. Então, tornando-se extremamente simples o cálculo da latitude. Após a passagem meridiana, a altura do Sol começa a diminuir, né? Aqui a gente vê que aqui, certo? Aqui, ó, o Sol passou na passagem meridiana, conforme o astro percorre sua trajetória diária aparente do céu a oeste do observador até o pôr do Sol, no ponto indicado na figura 25.1. Está ali o pôr, né? Aqui, ó, nesse ponto. Onde a sua altura sobre o horizonte é nula. Para determinar a latitude mediante a observação de um astro no instante da sua passagem meridiana, é necessário somente combinar a distância zenital, como eu falei a vocês, né? Polo, astro, zênite, distância zenital, distância entre o zênite e o astro, e o valor da declinação no momento considerado. No caso da figura 25.1, temos que a latitude meridiana, o que é a latitude meridiana? Desde o zênite até o equador celeste. Será a declinação, o valor que vai do equador celeste até o astro, mais a distância zenital, que vai desde o astro até o zênite do observador. Tá bom, pessoal? O exame da figura 25.1 permite ainda concluir que a latitude meridiana é igual à altura do polo elevado sobre o horizonte. Ele diz isso aqui, mas o mais importante aqui é ver que qual seria o azimute do Sol nessa posição. Ó. Se o zênite está aqui e o astro está aqui, ó, 000 é para lá. Para cá vai ser 180 graus. Sempre que passar na passagem meridiana, só tem duas possibilidades de azimute, 000 ou 180. Tem que saber calcular esse valor, tá certo? Então é isso, pessoal. Tudo isso aí está bem descrito lá no começo do capítulo 25 do Huygens, tá, pessoal? Eu estou só... Olha lá, como é que acontece? O Sol nasce a leste, esse observador aqui está lá no Havaí, aparentemente, né, no meio do Pacífico. O Sol está lá, que está o triângulo esférico de posição, polo, astro, zênite, contando com o Sol. O Sol começa a caminhar, aqui, ó, um lado é a distância polar, outro lado é a colatitude do zênite até o polo, e o outro lado é a distância polar, é a distância zenital, que é o complemento da altura, né? Então, olha só, quando esse astro andar mais um pouco, olha só, ele vai andar de leste para oeste, ele vai chegar exatamente sob o meridiano do observador, na sua altura máxima. Então aqui eu vou ter, ó, aqui é a latitude do observador, do equador até o zênite. Aqui eu tenho do astro até o zênite a distância polar. E do equador até o astro a declinação. Os três, não são os três lados do triângulo esférico de posição, mas é aparentemente, porque os três lados é a colatitude, a distância zenital e a declinação, certo? Olha só, colatitude vem daqui até aqui, distância zenital até aqui, somando os três vai dar 90 graus aqui, né? Certo? Então eu tenho que... mas o que eu quero efetivamente não é a colatitude, é a latitude. Mas obviamente que a colatitude tem relação. Colatitude que é só fazer 90 menos a colatitude, né? Então essa é a relação que eu vou fazer sempre. Distância zenital e declinação. Aqui mais uma vez, ó, declinação mais distância zenital. Por quê? Porque as duas grandezas, latitude e declinação, são norte, e a latitude é maior que a declinação. Então tem que ter uma ideia, uma noção como é que está isso aí para eu poder fazer a minha relação. Tá certo, pessoal? A gente vai ver que tem desenhos aqui no Huygens, né, que mostram como chegar nessa relação aqui no item 25.4, determinação da latitude meridiana. Mas antes disso, a gente tem que calcular a hora que o Sol passa nessa posição. E a gente vai ver que isso nós temos no Almanaque Náutico. No Almanaque Náutico de vocês. Vamos fazer exercícios agora sobre isso. Então, como é que calcula a hora? A gente vai ver que lá no Almanaque Náutico, na página diária do Almanaque Náutico, lá na parte de fenômenos, no rodapé dos fenômenos, tem lá, ó, escrito Sol. Sol, daí tem o dia, os 3 dias da página diária. Está escrito ET e tem um sinal que é positivo ou negativo. No caso nosso aí quase todos são negativos. E aí tem
A equação do tempo para 0 hora, para 12 horas, e a terceira coluna, a passagem meridiana, certo? Então aqui nós temos a passagem meridiana do Sol, para esses 3 dias, a hora média local. A hora média local, se a gente já tem a hora média local da passagem meridiana, calcular a hora legal, vocês sabem. Só transformar hora média local em hora média de Greenwich, né? Somando, subtraindo a longitude, transformada em tempo, e depois transformar isso aí em hora legal, né? Somando, subtraindo o fuso, dependendo se eu estou a oeste ou a leste de Greenwich. Então, tenho como calcular, já tem aqui, mas tem 2 formas de calcular. A gente vai ver que o primeiro método é usando essa passagem meridiana no rodapé, pessoal. Estou olhando aqui, ó, no rodapé da minha página diária lá do Almanac Náutico, né? É isso que a gente vai ver agora. O primeiro ensinamento é esse que a gente vai ver nessa aula aí, ó lá. Passagem meridiana do Sol, circunstâncias favoráveis para o cálculo da latitude. Antes ainda tem esse slide aqui. A observação do Sol no instante da passagem meridiana produz uma linha de posição de boa precisão. A gente já viu que essa linha de posição, ela, como tem sempre o azimuth 000-180, só tem esses 2 possibilidades, e a gente lembra de vocês, né? Que é quando a gente faz lá no bolotário, a linha de posição, ela não é perpendicular ao azimuth, então a linha de posição para a passagem meridiana do Sol vai ser sempre paralela ao Equador, por isso é que ela é uma latitude meridiana, certo? Então, olha lá, a observação do Sol no instante da passagem meridiana produz uma LDP paralelo ao Equador celeste, ou seja, então é uma LDP de latitude, né, um paralelo de latitude, pois a altura do Sol varia muito lentamente, permitindo a observação de uma altura precisa. Essa é uma das características. A gente vê que ó, quando a altura está lá em cima, ele vai variando devagar, então a gente tem a possibilidade de ver. Está subindo, está descendo, top. Quando ele começa a descer, é possível perceber, desde que você treine bastante com o sextante. O triângulo de posição transforma-se em um arco do meridiano do observador. A latitude pode ser calculada apenas com a combinação da declinação e da distância zenital do Sol. Certo? Então a gente já viu que isso aqui é possível. Só a declinação e distância zenital me dá a latitude. Mas a latitude não é o terceiro lado do triângulo esférico de posição. Não é, mas é o complemento do terceiro lado, né? A gente poderia descobrir a colatitude, mas a gente vai ver que as relações são entre latitude, declinação e distância zenital. A gente vai ver isso, vai mostrar isso com calma. Mas, como eu disse, antes vamos ter que calcular qual é a hora legal da passagem meridiana superior. Que nós temos no Almanac Náutico, essa coluna aqui de passagem meridiana, é lá no rodapé da parte de fenômenos, onde tem lá, né, os crepúsculos civil, náutico, civil, náutico e o pôr e o nascer do Sol. Lá no rodapé dessas 3 colunas, do lado direito, a gente tem lá os 3 dias, o ET, que é a equação do tempo, o sinal da equação do tempo, se tiver chureado os numerozinhos é porque é negativo esse valor da equação do tempo, a gente vai ver isso aqui. E uma terceira coluna, que é uma quarta coluna, na verdade, que é de passagem meridiana. A primeira coluna é de dia, as 2 seguintes são de equação de tempo, para 00 hora e para 12 horas. O que é 000 e 12 horas, pessoal? É a passagem meridiana do Sol, no meridiano inferior, às 0 horas. Meia-noite, para a gente, o Sol está passando, o Sol verdadeiro, na passagem meridiana inferior. E às 12 horas, na passagem meridiana superior. Então, na verdade, só interessa para a gente, efetivamente, 12 horas, tá? Às 12 horas, quanto é que é a equação do tempo. A gente vai ver isso aí, como é que a gente faz essa conta aí. E a quarta coluna é da passagem meridiana. Então, olha lá, para observar o Sol no instante da passagem meridiana, o navegante necessita conhecer a hora legal em que ocorrerá o fenômeno, para nesse momento estar pronto, 5 minutos antes, você já vai para lá e já começa a ver o Sol subir, quando começar a descer dá o top. Em que ocorrerá o fenômeno, para neste momento estar pronto para medir a altura do Sol com o sextante e confirmar a hora média de Greenwich no instante da passagem meridiana. Quer confirmar o quê? Você está lá com... Você vai tirar a posição do Sol como a gente tira a estrela. Vai pegar lá no cronômetro com o cronógrafo da partida, vai lá para cima, e no instante que ele dá o top da passagem meridiana, você dá o top e verifica ali qual é a hora do cronógrafo, para daí utilizar o estado absoluto do cronômetro e chegar na hora média de Greenwich da passagem meridiana, certo? Aí está. Métodos aproximados para o cálculo da hora legal da passagem meridiana do Sol. Quais são os 2 métodos aproximados? Informações na página diária da NB sobre a HML da passagem, essa quarta coluna, que está lá escrito, Pass Merid, é a passagem meridiana. E o segundo método, utilizando a hora verdadeira da passagem do Sol no meridiano.
Qual é a hora verdadeira da passagem do Sol no meridiano? Sempre que o Sol verdadeiro passar no meridiano superior, será 12 horas. 12 horas verdadeira, certo? E a informação da página diária do ANB sobre a equação do tempo para 12 horas. Então eu tenho aqui na terceira coluna, né, a equação do tempo. Então eu sei que a equação do tempo é hora verdadeira em Greenwich menos hora média em Greenwich, que a gente pode calcular hora verdadeira local menos hora média local. Então como é que a gente vai usar esse valor aqui? Esse valor eu tiro do almanaque náutico, certo? Aqui no caso, positivo ou negativo, né? A equação do tempo pode ser positivo ou negativo. A hora verdadeira local, passagem meridiana superior, vai ser 12 horas. Então temos como calcular o HML. Então o HML ou sai direto aqui da quarta coluna, a gente vai ver que a diferença dos dois vão ser só em segundos. Mas é importante saber fazer os dois, vai cair na prova, vai cair na vida, tem que saber fazer os dois métodos de cálculo da previsão da hora legal. Mas é só a previsão, ou seja, a hora que o Sol, na posição estimada, que eu imagino que o meu navio vai estar, cerca de 12 horas do Sol verdadeiro, eu vou poder calcular a passagem meridiana do Sol, tá? Mas esses dois métodos, então, a gente vai fazer exercícios agora, tá? Previsão da hora legal da passagem meridiana superior do Sol. Primeiro método, então, utilizando direto aqui a informação da página diária. ANB, página diárias. A hora média local da passagem meridiana do Sol para o meridiano de Greenwich para os 3 dias da página. Está lá, coluna passagem meridiana do rodapé dos fenômenos. Então, eu tiro aquele valor. Pode considerar a hora informada pelo ANB como sendo HML. Lembra que a parte de fenômenos aqui não é em HMG, é em HML. HML da passagem meridiana para qualquer meridiano. Então, transformar a hora média local em hora média de Greenwich e transformar HMG em hora legal. Tá certo? Então, como é que eu transformo a hora média local em hora média de Greenwich? Sabendo a minha longitude em graus, transformo em arco em tempo, né? Transformo em tempo. Por essa hora calculada, eu somo e subtraio, dependendo se eu estou a oeste ou a leste de Greenwich. Daí depois, com o fuso, calculado o fuso para a minha posição, eu transformo HMG em hora legal. Vou saber, então, que hora naquela posição que eu estarei, que o Sol verdadeiro, na hora legal, na hora do meu relógio, vai estar aproximadamente na previsão da hora legal para eu estar lá 5 minutos antes, tirando já a altura do Sol. Tá bom, pessoal? É assim que se faz o exercício que eu vou deixar aqui, ó, para vocês fazerem 3 minutos aí para fazer esse exercício. Calcular a hora legal da passagem meridiana do Sol para a posição estimada 22 graus e 50 minutos, longitude 43 graus e 15 oeste, esse aqui é sul, esse aqui é oeste, ou seja, no Ciaga, no dia 22 de agosto de 2011, ou seja, podendo usar o seu extrato de tabela astronômica, tá certo? Então, como é que a gente calcularia a hora legal? Tem que entrar lá na página diária do dia 2, verificar qual é a hora da passagem meridiana e transformar em hora legal. 3 minutos para vocês fazerem esse exercício, hein? Vamos lá. Podem fazer, eu vou aguardar. Só para lembrar, só por aí já dá para ver que é importante levar novamente esse extrato de tabelas para a prova, né? A P2 vai exigir vocês terem esse extrato de tabelas para poder fazer o exercício, tá certo? Como eu disse, o exercício de passagem meridiana do Sol, o cálculo da latitude pela passagem meridiana do Sol vai valer 2 pontos na prova, tá? Então quem não tiver o extrato vai tirar 0. Vamos lá, pessoal. Então, calcular
a hora legal da passagem meridiana do Sol, para essa posição, que é a posição do Ciaga, no dia 2 de agosto de 2011. Então eu sei que lá no Almanaque Náutico que eu tenho, né, lá na parte do dia 2 de agosto de 2011, eu tenho lá, no rodapé da parte de fenômenos, eu tenho lá dia, equação do tempo, as 3 colunas iniciais, e a 4ª coluna é a passagem meridiana. Então, se eu olhar lá a passagem meridiana para esse dia 2, dia 2 vai ser 12 horas e 6 minutos. Então, HML da página diária do ANB, HML 12 e 6. Então, agora eu tenho só que transformar HML em HMG. Minha longitude está aqui a oeste, eu tenho que, né, fazer uma régua do tempo. Se eu estou a oeste de Greenwich, quero ir para Greenwich, eu vou subir a serra, vou somar a longitude, né? Então, a HML mais a longitude, como é que eu transformo isso aqui em arco em tempo, né? Com transformação de arco em tempo, vou lá na página 1, em Romanos, né? 43 graus, quanto é que é? 2 horas e 52 e 15 minutos, vai dar 1 minuto. Então vai ser 2 horas e 53. Somado aqui ao 12 e 6, eu vou ter HMG da hora da passagem. Para transformar em hora legal, eu sei qual é o fuso, né? Dividindo aqui a minha longitude por 15, né? Calculo, já sei que é mais 3, né? Porque é oeste, e papa o número, né? A hora legal tem que ter a letra, né? Então, aí eu subtraio. Então é só somar aqui os 43 e 15, né? 43 e 15 eu falei que era 2 horas e 52, 2 horas e 53, somando 2 horas e 53, subtraindo 3 horas, eu vou ter a hora legal, certo? Fazendo de forma bem rápida aí, certo? Ó, transformar a longitude para a unidade de tempo. Aí está, 43 graus, está tudo lá na página 1 em Romanos, tem que saber, vai ter que usar na prova, vai ter que usar na vida, certo? Então, a longitude, que é 43 e 15 oeste, também é, em tempo, 2 horas e 53 oeste. Então, já tenho como fazer pela régua do tempo, né? HML mais essa longitude, eu vou subir a serra até Greenwich, vai ser o HMG, né? Lá está, transformar HML em HMG, 12,6 mais longitude, 14,59. Agora é só pegar o fuso, que é mais 3 papa, né? Transformar HMG, vou fazer por baixo da régua do tempo, subtrair 3 horas, certo? 14,59 menos 3 horas, seriam mais 3, mas é menos, né? Mais 3, o fuso é mais 3, mas a fórmula é menos, né? Porque eu estou descendo a serra, certo? Lembra aquela questão de ter que considerar o que está, né? Se eu sei que eu estou em Greenwich, se eu vou para oeste de Greenwich, vai ser uma hora mais cedo. Quanto mais a oeste, mais cedo, quanto mais a leste, mais tarde. O sol vem de leste para oeste. Então aqui está, que foi pedido 11 horas e 59 papa, tá certo? Então, a gente chegou lá, né, pegando no Almanaque Náutico somente esse dado, 12,6. Aí depois, obviamente, tem que ir lá calcular, fazer a longitude, com a transformação de arco em tempo, fazer o cálculo do fuso. Pronto, aí está a resposta. Então, eu sei, no Almanaque Náutico é 12,6. Se eu for, 12,6, olhar aqui, considerar isso aqui, eu chego lá, meio-dia e 2, o sol já passou. Então, perdi a passagem meridiana. Na verdade, a hora legal será 11h59. Então, às 11h55 eu já tenho que estar lá preparado. Tá certo, pessoal? Então, esse é o primeiro método, pegando aqui na 4ª coluna, aqui na passagem meridiana, e transformando hora média local em hora média de Greenwich. Pelo segundo método, aí ó, a gente vai entrar também na página diária, ó, a página diária, aí vai pegar a equação do tempo da passagem meridiana do Sol às 12 horas, porque a 0 hora vai ser na passagem meridiana inferior, para os 3 dias da página. É logo que antecede a essa coluna da passagem meridiana, né? E como eu falei, a diferença vai ser em segundos, é só quem quiser saber com mais precisão, mas a gente vai mostrar a vocês e vai fazer a verificação se vocês entenderam. Coluna equação do tempo, 12 horas no rodapé dos fenômenos, né? Lá está. Atenção ao sinal da equação do tempo, positivo ou negativo. Está lá o valor, no caso aqui, no dia 2 de agosto, a gente vai calcular para o dia 2 de agosto, está um sinal negativo logo depois da equação do tempo, apresentado no ANB. Números achuriados, a gente vê que embaixo os números estão achuriados, estão em cinza. Então, significa equação do tempo negativa. Empregar a fórmula equação do tempo, hora verdadeira menos hora média, para calcular a hora média local, sabendo que a hora da passagem meridiana superior, a hora verdadeira local, será 12 horas. Certo? Então, eu tenho a equação do tempo tirado do Almanaque Náutico e tenho esse valor aqui. Então, é só fazer essa formuleta aqui e descobrir o HML. Com HML, vou voltar ao exercício anterior. Transformo HML em HMG e depois transformo HMG em hora legal.
Aí está. Calcular pelo método da hora verdadeira a equação do tempo. Pelo método da hora verdadeira e equação do tempo, a hora legal da passagem meridiana do Sol no dia 2 de agosto de 2011 na posição latitude 22 graus 50 sul e longitude 43,15. Pessoal, esse exercício, como eu falei, vai ter o cálculo pela passagem meridiana e o cálculo pela equação do tempo. Então aqui na equação do tempo vai ter a hora, minuto e segundo. Como eu falei, a diferença dos dois vai ser em segundos. E para quem quer saber com precisão qual é a previsão da hora. Como é uma previsão, a gente vai aproximar para a hora só, a hora e minuto, né? Mas o cálculo em si tem que ser apresentado, certo? Então eu vou deixar vocês com esse exercício, já passou aí 1 hora de aula, acho que já está bom por hoje. A próxima aula a gente vai rever esses conceitos, daí eu dou o resultado desse exercício aqui, quem puder fazer, já faça, tá? A gente vai dar continuidade então na parte daquela relação entre a distância zenital e declinação para achar a latitude. Mas no final dessa aula eu deixo aqui esse exercício para vocês fazerem, calcular pelo método da hora verdadeira e equação do tempo, a hora legal da passagem meridiana do Sol no dia 2 de agosto de 2011. É o mesmo exercício que a gente fez passado, no anterior, só que em vez de usar a coluna da passagem meridiana, usar a coluna da equação do tempo, com aquela formulinha hora verdadeira menos hora média, e a gente chega então à hora média local, sabendo que a hora verdadeira local da passagem meridiana é 12 horas, e tendo a equação do tempo tirando no almanaque náutico, é só fazer uma continha, chego no HML, transformo depois em HMG e depois em hora legal. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos aí, a aula vai ser encerrada agora, a gente vai... Na próxima aula, então, a gente rever esses conceitos que a gente viu e dar o resultado desse exercício e dar continuidade na unidade 9.0, no cálculo da latitude pela passagem meridiana do Sol. Muito obrigado e até lá. Até a próxima aula.